A história do cristal é legal. Eu não vou pegar o meu agora, que não pode ser mostrado, porque todo cristal ele é decodificado, ele tem uma programação em cada cristal. Por mais que você não veja, a espiritualidade utiliza as pedras e os cristais para tratamentos, né? E os cristais eles são programados. Então, assim, é legal ter, se você tiver a possibilidade de comprar. Eu tenho tenho um cristal desse tamanho, de quartzo branco, que eu coloco sempre do lado da minha cabeceira, da onde quer que eu esteja. E para viajar, eu tenho um pequenininho, um cristal branco. Quando eu durmo, a qualidade do sono é outra, porque digamos que esse é o cristal, tá? Os espíritos, durante a noite, ele está bem perto da cabeceira, do lado, e o celular nunca fica do lado da minha cabeça e da minha cabeceira para as ondas eletromagnéticas não atrapalharem o meu sono, tá? Isso é muito importante. Celular no silencioso e longe da cama. Longe. E longe da cabeceira, da sua cabeça, principalmente, porque você vai deitar, as ondas eletromagnéticas não podem ficar entrando, né, em contato com o seu eu, né, enquanto você está dormindo durante 8 horas. Não é legal. E aí, por exemplo, quando você tem o cristal, os espíritos jogam uma luz assim, ó, que aí no cristal reverbera tudo no quarto e atinge os chakras, principalmente o chakra mental, né? E é muito, muito interessante. Existem diversos tipos de cristal. A gente tem aqui no grupo 2 ou 3 especialistas em cristaloterapia. E na hora certa eu vou fazer um estudo essencial com elas, que não sou eu que vou falar, porque eu não sou especialista em cristaloterapia, para que se fale mais sobre o poder dos cristais, tá? Seja na casa. E o Brasil é maravilhoso porque há abundância de cristais, então a facilidade para se comprar um cristal é muito importante. Pra vocês terem noção, tem um cristal que eu tenho na Itália, não dá para carregar esse, que é desse tamanho assim, que é um cristal fumê. Ele é um quartzo fumê. O quartzo fumê, ele repele tudo que é energia negativa. Então é legal botar no escritório, na mesa, quando a pessoa entra na sua sala, ou então bem na entrada da sua casa, um cristal fumê. Por quê? Se alguém entrar e tiver alguma má intenção, uma inveja, uma energia contrária, bateu, voltou. É um cristal fumê. Vende no Brasil, que o Brasil é grande produtor, né? Em Goiás e na Chapada Diamantina, e Minas Gerais, que tem os cristais. Mas a gente encontra hoje em todos os lugares do mundo. O tamanho do cristal importa? Entre aspas, entendeu? Eu quero que vocês entendam que existem programações energéticas realizadas dentro dos cristais pelos espíritos para aquilo que é que nem uma receita pessoal para você. Então eles programam o cristal. É muito, muito interessante. E tem que tomar cuidado para poder lavar os cristais, colocar no sol na época certa, não desprogramar. E até não ter médiums especialistas em desprogramação de cristal. Gente, isso existe. Para te prejudicar. Então, eu tive um caso uma vez. Como que eu sei isso? Porque eu estava na Itália, tem um cristal, um quartzo rosa desse tamanho, todo programadinho, todo. E essa pessoa foi até minha casa, uma cara singela e boazinha, e em questão de 30 segundos, com a mão, gerenciada pelas trevas, ela desprogramou todo o cristal de propósito. O que aconteceu? Foi retirada do Evangelho e da Essencial Pai no minuto seguinte, por desrespeito e por tentativa de ataque. Eu tenho equipe, graças a Deus, e quem tem equipe tem tudo. Então é muito interessante que a gente entre nesses assuntos para a gente poder, com calma, fé e confiança nos nossos amigos cristais, que são parte, eles não têm o princípio ativo, né? O princípio inteligente, mas eles, se a gente entender que nós vamos do átomo ao arcanjo, o cristal, o reino mineral, faz muito parte
da nossa existência e nos auxilia no nosso viver em equilíbrio. Ok?